Olá e bem-vindos ao Espaço Bela Vita. Aqui é a psicanálise inspira, ensina e transforma. Vamos ver a segunda parte de nossos estudos sobre o narcisismo e enfrentar algumas questões, algumas perguntas bastante relevantes no que diz respeito a esse tipo de transtorno. Vamos então aos nossos slides e compreender um pouco mais. Transtorno de personalidade narcisista e a clínica psicanalítica. Antes de mais nada, vamos procurar entender um pouco o que vem a ser aquele senso comum à luz da psicanálise. Então, voltando àquela primeira questão na primeira parte da aula, daquelas frases que normalmente se ouve na sociedade com as pessoas. Ele só pensa em si. Na psicanálise, a pessoa pode ter dificuldade real de reconhecer e valorizar a necessidade dos outros, mas isso funciona como uma defesa contra sentimentos de vazio e fragilidade. Olha só, então, alguém que só pensa em si, sendo ele uma pessoa narcisista, está escondendo sentimentos de vazio e fragilidade. Vive se olhando no espelho. A ênfase aqui não é apenas estética, trata-se de buscar validação externa para sustentar uma autoimagem instável. Veja, a pessoa olha para si como se ela fosse a única pessoa importante, lembrando ali do mito de Narciso, que ele se admira, mas na psicanálise a compreensão é que existe uma autoimagem frágil, extremamente instável. Acha que é melhor que todo mundo. Pode apresentar essa grandiosidade, de fato, mas muitas vezes como uma fachada para esconder intensa insegurança interna. Não aceita críticas. Qualquer crítica pode ser sentida como uma ameaça profunda à autoestima, provocando raiva e retraimento. Gosta de ser bajulado. Só que na psicanálise, a compreensão é que precisa constantemente de admiração para manter a autoimagem coesa. Essa autoimagem que já é instável, lembre-se, porque internamente sente-se vulnerável. Não sente empatia. A empatia pode ser comprometida, mas ok, não é ausência total, mas ela está toda fragmentada. Muitas vezes está inibida porque reconhecer o outro implica em confrontar seu próprio desamparo. Quer sempre estar no controle. O controle aparece como forma de evitar sentimentos de perda, rejeição e até humilhação. Está sempre contando vantagens. Fantasias de sucesso, poder, prestígio funcionam como defesas contra sentimentos de vergonha e insuficiência. Agora veja, você, caro estudante de psicanálise, essas frases do senso comum parece que estamos lidando com alguém muito superior ou que se acha muito superior, mas veja o que está por trás dessa imagem, desta fachada: vazio, fragilidade, instabilidade, insegurança, baixa autoestima, vulnerabilidade, desamparo, sentimentos de perda, rejeição, humilhação, vergonha e insuficiência. Tudo isso daqui parece ser bastante importante. Veja que o narcisista, então, ele tem esse transtorno de personalidade que parece quase que um mecanismo para se proteger de tais sentimentos que o inferiorizam, ou pelo menos o colocaram numa condição de ter que se proteger e proteger do seu psiquismo sempre. Vamos adiante então encarar uma outra questão que também é do senso comum e também é uma questão inclusive mais técnica. E ela é a seguinte: transtorno de personalidade narcisista tem cura? É uma questão que realmente está presente em nossos dias a dias, no setting analítico, nos estudos. Muitos vão dizer que não tem, que é incurável, outros vão dizer que é de certa forma adaptável, já que se constitui neste caso um aspecto importante da personalidade, o narcisismo. Por isso que inclusive se diz que é um transtorno de personalidade. Existem vários tipos de transtorno de personalidade. Tem o transtorno de personalidade borderline, tem o transtorno dissociativo de personalidade, tem até um transtorno relacionado ao transtorno obsessivo compulsivo, que é o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, ou seja, são
muitos transtornos de personalidade e entre eles o transtorno de personalidade narcisista. Então, quando falamos de transtorno de personalidade, há muito questionamento se são transtornos curáveis ou se são transtornos que se faz um tratamento para adaptar uma melhor vida. Vamos então entender mais algumas questões. O narcisista na clínica psicanalítica. Na maioria das vezes, quem tem o chamado transtorno de personalidade narcisista não procura terapia porque percebe que é um narcisista. Então, ele não vai pensar assim, ok, sou um narcisista, vou procurar ajuda. Isso não é usual. Aliás, não há relato de que isso ocorreu desta forma até onde nós compreendemos. O movimento costuma vir por outras vias, o movimento de procurar apoio terapêutico, geralmente ligadas ao sofrimento e também às pressões externas. Por exemplo, crises relacionais, depois de rompimentos, separações, conflitos familiares ou mesmo perda de amizades, a pessoa pode pensar, o narcisista pode pensar, alguma coisa não vai bem comigo, eu vou buscar ajuda, não é possível, será que o mundo se voltou contra mim? Eu preciso ouvir alguém que conheça mais do que eu, né? Porque muitas vezes o narcisista acha que conhece mais que o próprio terapeuta. Então ele vai procurar quando essas crises se instalam e a crise é real, é factual. Ele sabe que está vivendo uma crise, ele só não consegue perceber que muitas vezes ele é a própria causa da crise. Sintomas depressivos ou ansiosos. Quando a fachada grandiosa não se sustenta mais, surgem sentimentos de vazio, tristeza profunda, ou mesmo crise de ansiedade que pode levar a procurar o tratamento. Sim, narcisistas têm qualquer crise emocional. Pode ter depressão, pode ter crise de ansiedade, pode ter estresse, irritabilidade. Eles sofrem como qualquer ser humano que não tem esse transtorno. Fracassos ou perdas importantes. Diante de reveses no trabalho, como uma demissão, uma falência ou uma crise financeira, em projetos pessoais e sociais, o sujeito pode se sentir desmoronando e com isso buscar apoio. Novamente, está diante de um fato, não é um sofrimento puramente psíquico, existe um sofrimento realmente material, ele está vendo que tem algo acontecendo, não é só no campo das impressões, das percepções, existe um fato e nesse tipo de fracasso ou perdas ele também pode buscar ajuda. Pressão externa, às vezes familiares, parceiros ou mesmo instituições como empresa, escola e até mesmo em alguns processos jurídicos exigem que a pessoa faça terapia. Ou seja, às vezes a família, os amigos, o trabalho, ou faz terapia ou então você vai sair aqui desse trabalho, ou faz terapia ou então a gente não quer mais saber de você. Ou seja, existe uma pressão, ele fala, ok, tá bom, vai, eu vou lá, vou fazer então a terapia, vou procurar um apoio terapêutico. Motivação inconsciente, um pouco menos frequente nesse caso, há também aquele impulso mais silencioso, um mal-estar difuso, quem sabe confuso, uma sensação de que a vida não está fazendo sentido, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Portanto, mesmo quando o narcisista chega ao consultório, o discurso dele, mesmo diante desses fatores, né, dessas vias que nós falamos aqui, ele sempre vai, ou quase sempre vai chegar num tom bastante defensivo, dizendo que a culpa é do outro, do mundo, do parceiro, da família, ou seja, ele quase se coloca aqui numa posição categórica de vítima. O desafio clínico é então criar um espaço onde ele possa se sentir suficientemente seguro, a pessoa sente-se suficientemente segura para olhar para si de dentro, sem sentir que alguém vai aniquilá-lo e vai humilhá-lo, porque o narcisista simplesmente não tolera esse tipo de sentimento de que alguém está lá para apontar o dedo para ele. Então perceba que, apesar daquelas vias serem vias relativamente comuns a qualquer pessoa, todos nós podemos procurar ajuda terapêutica diante daqueles fatos que citamos há pouco. Entretanto, o narcisista ele só vai procurar ajuda se essas coisas realmente forem muito perceptíveis para ele. Do contrário, ele não vai.
A maioria das pessoas procuram, claro, nas crises, mas também boa parte delas vão procurar por outros motivos, outras questões, como o autoconhecimento, como procurar de alguma forma melhorar as suas relações, procurar compreender um pouco mais a si mesmo no que diz respeito ao seu trabalho, às suas competências, ou seja, tem muitos outros fatores que levam a pessoa a buscar um apoio terapêutico. Já o narcisista não, ele precisa ser motivado por algum tipo de crise. E mesmo assim, na procura clínica, ele vai ainda se defender e até buscar com isso culpar alguém. Ele está ali porque o mundo foi contra ele, houve uma sabotagem generalizada. E como é o narcisista na clínica? Aos nossos slides. Na psicanálise, a ideia de cura, especialmente no que diz respeito ao transtorno de personalidade narcisista, não costuma ser colocada nos mesmos termos que na medicina, como se fosse efetivamente para eliminar sintomas. A questão é mais complexa e delicada, pois tocam em feridas narcísicas profundas. Aí que está a questão. Né? O narcisismo é constituidor para esta pessoa de sua personalidade. Então, tocar nessas feridas, tocar nesses pontos mais profundos, é como se ele percebesse uma desconfiguração de sua própria personalidade. Por isso, resiste muito. O objetivo é oferecer um espaço em que o paciente possa suportar frustrações, reconhecer o outro como diferente e também de construir uma autoestima mais sólida. E quais são os temas geralmente abordados na terapia com a pessoa narcisista? Primeiro, a sua estrutura psíquica. O narcisismo faz parte da constituição de todos nós, de todo sujeito. A questão é se isso se tornou transtorno ou não. Se isso foi para um exagero, foi para uma psicopatologia ou não. No caso, então, do transtorno, ele está cristalizado na personalidade de maneira rígida, servindo, agora sim, como defesa frente a angústias profundas. Lembra das frases do senso comum e como é a leitura daquelas frases a partir do olhar da psicanálise? Isso não desaparece, porque é constituição profunda do sujeito, mas pode ser transformado, pode ser amenizado, adaptado. Vai se trabalhar com uma mudança possível. A psicanálise aposta, sim, que é possível, ao longo do processo, flexibilizar tais defesas, abrindo espaço para o maior contato com a própria vulnerabilidade e também maior contato com o outro, já que a relação do narcisista com o outro, ela é bastante, para usarmos um termo contemporâneo, tóxica e abusiva. Não é uma cura, mas uma possibilidade de mudança subjetiva. Limites. Pacientes com funcionamento narcísico tendem a ter muita dificuldade em permanecer em análise. Fato, quanto mais se aproxima dos pontos narcisistas mais profundos, mais ele pode levantar uma barreira de resistência. Porque confrontar a fragilidade interna, escancarar essa fragilidade, pode ser doloroso ou extremamente desconfortável para o sujeito narcisista. Então, este engajamento depende muito da motivação e do vínculo transferencial com o analista, o que de fato não é muito simples com sujeitos narcisistas. E os resultados esperados? Em vez de uma cura definitiva, fala-se em melhora dos laços com os outros, menos sofrimento, porque sim, narcisistas também sofrem, e mais autenticidade nas relações. E por fim, em resumo, na psicanálise não se promete esta cura no sentido médico, mas se aposta em um trabalho de elaboração e transformação, que pode levar a uma vida mais suportável e vínculos mais saudáveis. É um processo simples? Não é um processo simples. Tende a ser até um processo lento, doloroso, complexo, tem que ter muita paciência. O narcisista ele pode simplesmente abandonar a clínica e voltar depois de um tempo, ele pode procurar outros terapeutas que não vão tão profundamente. Então, é um trabalho de muita paciência
de persistência para que, enfim, ele diminua o próprio sofrimento e, mais do que isso, não faça sofrer o outro. Vamos olhar então um pouco do processo analítico com sujeitos com transtorno de personalidade narcisista. A chegada ao consultório. O paciente muitas vezes chega com uma queixa indireta, ou até, quem sabe, muitas vezes direta, nomeando pessoas. As pessoas não me entendem, o problema é o meu parceiro ou parceira, meus colegas me sabotam, meus pais isso, meus filhos aquilo. Ou seja, ele vai trazer o conteúdo externo como sendo o fator de seu sofrimento necessariamente e talvez até exclusivamente. Pode se mostrar até charmoso, sedutor, em alguns casos até com desdém, como forma de testar o analista. E sim, narcisistas testam o analista. Quer saber se o analista realmente é uma pessoa estudada, competente, técnica, capaz, porque ele não quer, ele não quer ser cuidado, atendido por alguém que ele entende menor do que ele, ainda que ele sempre possa se colocar numa posição de superioridade, independentemente do quanto o analista conhece da própria profissão. Discurso inicial. Tende a se apresentar de maneira grandiosa, destacando conquistas ou aparentando autossuficiência. Ao mesmo tempo, há brechas de sofrimento escondidas, um vazio, uma sensação de falta de reconhecimento, sintomas depressivos ou mesmo ansiosos. Narcisistas gostam muito de mostrar o currículo, logo de cara, do que ele faz, do que ele é, de como ele conquista as pessoas, de como as pessoas gostam dele, à exceção daquelas que o motivaram a buscar a terapia, não é? Então, o narcisista gosta muito de apresentar o quanto ele é bom e suficiente em algumas coisas, mas por outro lado ele nem percebe, né, as suas angústias, suas faltas, as suas carências. No processo da transferência, a relação com o analista costuma ser marcada por uma idealização ou uma desvalorização. Em um momento, o analista é visto como alguém extraordinário, o narcisista gosta de elogiar porque isso faz parte do seu charme, do seu processo sedutor, do seu processo de cativar o outro, e no outro como alguém capaz. Então, se ele precisar ser agressivo nas palavras, ele será. Num dia ele está te elogiando, dizendo que você é excelente, que você é ótimo, ótima, que você é um competente, que você é uma das melhores pessoas que ele já conheceu. No outro ele está te agredindo nas palavras, no outro ele simplesmente te ignora. Eles fazem isso, por quê? Por conta daquela instabilidade emocional e mental que nós falamos no início dessa aula. Ele é muito instável. Se ele percebe que ele passou do ponto nos elogios, agora ele quer retirar tudo aquilo para manter a pessoa no devido lugar que ele acha que essa pessoa deve ter. Então ele vai ter esse pensamento quase que bipolar, extremamente polarizado, porque isso faz parte da sua dinâmica interna. Proteger-se do risco de sentir-se pequeno ou envergonhado. Porque se ele elogia demais o outro, então parece que ele está promovendo o outro a um status que é maior ou superior ao dele. Então ele pode resistir bravamente e depois retomar o seu próprio senso de grandiosidade. Resistências. Falar de si em profundidade pode ser visto como uma ameaça. Então ele vai falar aquilo que o interessa sem, contudo, correr o risco de se expor demais. O paciente pode faltar, interromper o processo abruptamente ou evitar temas delicados. Ele está firme lá na sessão, de repente ele desaparece. Já não responde nem mais os seus chamados, as suas mensagens. E o papel do analista? Manter um setting estável e confiável, sem se deixar capturar pelas idealizações nem reagir às desvalorizações. Então o analista sabe que está atendendo o sujeito narcisista. Então ele entende que de vez em quando ele será muito elogiado e no outro ele será confrontado. Então, criar um espaço para que o paciente possa experimentar uma relação em que seja possível falhar, sofrer, sentir, sem ser destruído por isso, é fundamental. Então, o analista vai criar esse espaço em que ele permite que o narcisista sinta que está controlando alguma coisa.
permite que o narcisista expanda as suas palavras e não vai se impressionar se em algum momento ele é elogiado e no outro ele é confrontado. E as primeiras transformações? Se este vínculo se sustenta, aos poucos o paciente começa a reconhecer sentimentos de vulnerabilidade. Olha, isso aqui pode demorar bastante. O trabalho passa a girar em torno de como sustentar a autoestima sem precisar se defender o tempo todo pela grandiosidade e especialmente pelo controle. Ou seja, as primeiras transformações, ainda que sutis, ainda que pequenos passos, ainda que isso possa demorar um bom tempo para acontecer, vão tratar exatamente do âmago da questão, de uma autoestima que já começa a não se sentir tão vulnerável, ainda que, como falamos no início, não há a perspectiva de uma cura total e completa, mas de uma transformação. Ou seja, eu entendo que eu tenho vulnerabilidade e não é por causa desse meu entendimento que eu preciso fazer da defesa o meu ataque. Então, para eu defender a minha vulnerabilidade, eu não preciso necessariamente atacar, usar, controlar e não ter quase nenhuma empatia pelo outro. Eu posso trabalhar isso, cuidar de mim, crescer ao mesmo tempo que eu não preciso atacar ninguém por isso. Essa é uma transformação de fato profunda, uma virada de chaves que não acontece de uma vez, ela é lenta. Ela vai se dando aos poucos à medida que o sujeito narcisista vai compreendendo que agora ele não está mais sob ameaça de ninguém. Portanto, caro psicanalista, nós entendemos aqui que não é simples, de fato, a clínica com o sujeito narcisista. É difícil até porque eles não procuram realmente muito. Precisa experimentar aqueles tipos de crise, ainda assim ele vai resistir, ele vai tentar fazer outras tratativas para poder adaptar aquelas crises. Então, como podem surgir pressões familiares e das suas amizades, do seu ciclo ou do seu círculo social, sua rede social. Então, ele pode procurar por orientação de alguém, mas ele vai tentar deixar isso quase que como uma última opção, porque ele sabe que numa clínica existe confronto, numa clínica existe reflexão. E para ele fazer isso, ele vai, ou como qualquer pessoa que vai para um trabalho terapêutico, vai buscar ajuda terapêutica, sabe que precisará trabalhar a sua própria mente, sabe que vai ter que rever conceitos. Ninguém vai para a clínica para o terapeuta simplesmente validar aquilo que ele já acha. Vai para a clínica porque quer transformação, quer ter um novo olhar sobre as coisas. Algo que o narcisista ele resiste bravamente em fazer. Ele não quer ter um novo olhar sobre as coisas. Ele quer que todo mundo olhe do prisma dele e que ele seja esse controlador macro de tudo. Então é difícil realmente ele buscar ajuda. Mas quando vem buscar, ainda que na cabeça dele não seja uma busca por ajuda, seja mais uma busca por compreensão, porque os outros não o entendem, estará lá um terapeuta capaz, habilitado, sabendo o que é o transtorno para lidar e tentar adaptar esses sintomas no rumo de uma possível transformação, de uma mudança de fato possível. Mas existe uma outra figura nessa relação com o narcisista, que é a vítima. Esta sim, esta figura, este sujeito sim, este vai procurar ajuda por conta de inúmeras questões que ocorrem quando ele se relaciona com o narcisista. E vamos buscar então compreendê-las aqui no nosso slide. A vítima do narcisista na clínica psicanalítica. Portanto, vamos compreender o que acontece, quem é essa pessoa, quais são os efeitos, por que ela acaba se relacionando com um narcisista. E quem é a pessoa, ou quem são as pessoas mais suscetíveis ao relacionamento com os narcisistas. Lembrando que ninguém nasce destinado a se relacionar com o narcisista. Então não é karma, não é destino, ninguém nasce predisposto, mas alguns padrões psicológicos realmente parecem aumentar tal vulnerabilidade.
Na clínica e também em pesquisas, são muitas, existem inúmeros artigos, livros, todo tipo de material falando sobre isso. Aparecem alguns tipos de perfis mais suscetíveis a se relacionar com narcisistas. E não quer dizer que todos eles vão se relacionar, obviamente. É mais suscetível, não é algo fatalista aqui. E quem são? Primeiro, as personalidades dependentes, pessoas que têm medo de abandono, que precisam de validação externa para se sentirem seguras, pode se prender com mais facilidade ao parceiro narcisista, mesmo diante de maus tratos. Aqui nós temos a pessoa de dependência emocional, pessoas que talvez durante sua vida, sua infância, experimentaram sentimentos de abandono ou rejeição e por isso elas estão suscetíveis ao primeiro abraço que receberem de um sujeito, de uma outra pessoa. E se essa outra pessoa for um narcisista, o narcisista vai seduzir, vai dizer que ele é a pessoa ou ela é a pessoa que estava faltando na vida dessa personalidade dependente, que agora ele vai ter tudo, só que com o tempo, depois do processo da conquista da sedução, vem a escravidão. Agora a pessoa ela fica escravizada, né, desse narcisista. Qual outro perfil? Pessoas altamente empáticas, que têm muita sensibilidade e facilidade em se colocar no lugar do outro, podem acabar entrando em papéis de cuidado e salvação do narcisista, tolerando todo tipo de excesso em nome da compreensão. Ou seja, aquelas pessoas que parece que têm uma missão de consertar o outro. Então, muitas vezes, elas saem de uma relação com o narcisista depois de muito sofrimento para entrar numa outra igual, porque não trataram essa questão que despersonaliza a si mesmo em função de tentar consertar e cuidar do outro. É como muitos pais acabam fazendo com seus filhos rebeldes. Dão mais atenção para o filho rebelde do que para o filho que não dá trabalho nenhum. E depois disso pode gerar um desequilíbrio familiar, porque toda energia vai para aquele filho mais rebelde, mais difícil, em detrimento dos cuidados com os filhos que não dão lá o trabalho percebido, por exemplo. Né? Tem muitas pessoas que são assim, altamente empáticas. Elas querem de todo jeito tentar consertar o outro. Autoestima frágil, outro tipo de personalidade aqui, outro tipo de perfil. Indivíduos que carregam inseguranças ou feridas antigas tendem a se prender a parceiros que alternam idealização e desvalorização, pois ficam presos na promessa de aprovação. Então, a pessoa que já tem um olhar negativo, menor, inferior em relação a si próprio. Quando vem, então, esse narcisista que, de um lado, ele valoriza, então parece que veio um refresco, veio um arejamento nessa autoestima, então agora a pessoa com baixa autoestima ou autoestima muito frágil, ela se sente agora validada. Então agora, puxa, olha, finalmente alguém me deu valor, puxa, eu não tinha visto isso, porque o narcisista ele elogia, ele consegue capturar, ele consegue sequestrar esta alma. Só que também, depois ele vai atacar, ele vai dizer, olha só, não é assim, você está fazendo tudo errado, não é assim que eu ensinei, não é assim que eu gosto. E aí aquela pessoa vê o narcisista e pensa, bom, ele pode me validar, se está me invalidando agora é porque está tentando, está fazendo isso pelo meu bem. E o narcisista vai dizer isso, olha, se eu te ataco, se eu te agrido, seja da forma que for, é para o seu bem, porque eu quero o seu bem. O narcisista vai ter esse tipo de retórica. E a pessoa que tem essa autoestima muito frágil ou uma baixa autoestima importante, ela vai se sentir quase que num processo pedagógico. Então ele vai dizer, olha, ele me agride de vez em quando, mas me ama, mas me trata bem, é só saber levar. Ou seja, aquela autoestima se tornou extremamente dependente, novamente aqui, né? Totalmente dependente dessas validações. Outro tipo de perfil, aquele que tem histórico de relações abusivas e traumáticas. Quem já viveu vínculos marcados por negligência, abandono ou mesmo violência, quem sabe tudo isso, pode reproduzir padrões familiares repetindo a dinâmica do narcisista.
Aquilo que o próprio Sandor Ferenczi fala sobre essa introjeção com o agressor. Se essa pessoa, tudo que ela aprendeu na vida foi maus tratos e ela sobreviveu, então ela entende, bom, maus tratos, por pior que possa parecer, não vai me prejudicar ao ponto de eu morrer ou simplesmente não ser nada na vida. Então, se alguém me maltrata, é porque me dá atenção. Eu aprendi desse jeito na minha casa, na minha família, que maus tratos faz parte do amor. Quem ama, corrige até se precisar com violência. Então, essas falas, essas construções psíquicas, quando ele vê isso num parceiro, ele vai se sentir quase que em casa, vai dizer, eu já conheço esse ambiente que agride, ele não vai ser nada além do que já está sendo, então está tudo bem, eu aceito as agressões. Mas veja que personalidade é essa, né, que se acostumou com a agressão e entende que a agressão é uma forma de pertencimento. E mais uma personalidade, esta personalidade chamada codependente. Pessoas que sentem que só existe e só tem valor quando cuidam do outro, mesmo a custas de si mesma, que é muito parecida com esta altamente empática. Só que aqui existe uma anulação completa dessa personalidade. Ela literalmente se torna uma escrava. Só que, sabe como é escravo? Escravo tem o seu senhor, né? Pelo menos assim que a gente vê na história, né? Um senhor que se impõe, um senhor que escraviza, um senhor que despersonaliza, um senhor que usa o outro como objeto. E aqui está essa personalidade codependente. A pessoa se sente agora como um objeto e ela é tratada como um objeto. Então o narcisista, ele tem lá a casa, tem um veículo, tem os utensílios domésticos e tem também aquela pessoa. Faz parte de seu ativo, faz parte lá do inventário da casa. Esses perfis muitas vezes não se dão conta de que estão presos numa relação desigual, abusiva, tóxica, justamente porque momentos de sedução e idealização, o que em inglês se traduz por love bombing, confundem e reforçam a esperança de mudança. Porque o narcisista, ele agride ao mesmo tempo que ele pode se ajoelhar, chorar, pedir perdão, sempre manipulando as emoções. Então ele agride, ele faz, ele pinta e borda, ele faz escândalo, só que depois, quando ele percebe que ele pode perder aquela pessoa que ele sequestrou nas emoções, então ele vai fazer um trabalho agora de sedução. Agora ele vai presentear, agora ele leva para passear, agora ele vai tecer 1000 elogios. Ele vai agradar onde ele pode para tentar capturar aquela pessoa e como ele é muito hábil em fazer isso, ele quase sempre consegue. Por isso que existem pessoas que passam anos e anos a fio em relação com um sujeito narcisista. Ficam 10, 15, 20, 30 anos suportando todo tipo de agrura no relacionamento, porque o narcisista ele consegue se refazer muito rapidamente e a pessoa ela vai com o tempo entrando numa melancolia profunda, pensando, puxa vida, né? Acho que a vida é assim mesmo. É assim que deve ser um relacionamento, né? E vão dizer, quem não tem problemas nos relacionamentos, tem altos e baixos. Aí quando vai ver, os altos são tão pequenos e os baixos são tão extensos, tão vastos nesse tipo de relação. Ou seja, quando a vítima percebe que ela já está em estado de sofrimento psíquico, não é uma semana não, há anos, meses, anos, quem sabe décadas, e vai procurar ajuda e começa a ver, pode se instalar uma crise terrível nesse sujeito que está debaixo de uma relação extremamente doentia, fragilizada, tóxica, abusiva. Só que tem uma coisa que prende a pessoa, que é uma coisa muito profunda, que prende realmente a pessoa com o sujeito narcisista. E qual é? É o sentimento de culpa. E isso aqui é bastante importante para nós compreendermos, caro psicanalista. Muitas pessoas que viveram ou mesmo vivem ainda relações com alguém de funcionamento narcisista relatam o sentimento de inadequação e culpa constante. Isso vem acontecer por diversos motivos. Então a pessoa muitas vezes ela é colocada numa condição de alguém que provocou o comportamento ruim do narcisista. Por quê? Inversão de papéis.
O narcisista costuma projetar suas falhas no outro, dizendo, se fazendo com que de vítima no lugar da própria vítima. Então ele faz com que a vítima carregue responsabilidades que não são dela. Então, se ele se torna agressivo, ele vai dizer, né, que quem é agressivo é o outro, que não o respeita, que não segue o que ele quer. Ou seja, esse narcisista ele inverte rapidamente os papéis. Aquilo que é culpa dele, ele diz que é culpa do outro. Outro fenômeno aqui conhecido também é o chamado gaslighting, a manipulação psicológica que leva a pessoa a duvidar da sua própria percepção da realidade, ao ponto da pessoa dizer, será que foi eu que exagerei? Acho que eu também provoquei. Eu também não devia ter falado o que eu falei. Eu devia ter ficado quieta. É melhor ser feliz do que ter razão. Essas frases que foram construídas por pessoas provavelmente em relação com o narcisista. Pessoas que abrem mão da razão, abrem mão de colocar as suas ideias porque não querem discutir, porque o outro se torna agressivo, né, na discussão, e então ela começa a duvidar de si mesma. Se falou isso, se teve essa atitude, foi porque eu provoquei, porque eu não fiz o que deveria ter feito, eu não cumpri meu papel. Então esse gaslight, esse fenômeno culposo que a pessoa sente e faz com que ela venha a duvidar de suas percepções. Então é grave isso daqui, viu? Outra coisa, busca por validação. Como o narcisista exige reconhecimento e admiração, a vítima acaba se moldando para agradar e quando não consegue, sente-se em dívida. Ou seja, ela está sempre buscando conquistar o narcisista, sempre se colocando numa posição de lutar pela atenção, lutar pelo amor, lutar pelo narcisista. Então ela sente que tem essa dívida. Eu preciso lutar, eu preciso ser digno, digna do amor do narcisista. Medo da rejeição. A dinâmica é marcada por ciclos de idealização e desvalorização. Quando a fase de desvalorização aparece, a vítima acha que fez algo errado para perder aquele afeto inicial. Então, nessa busca de validação, agora também temos a consequência de não conseguir a validação, que é a rejeição. Então, a pessoa também é motivada nessa relação a lidar com o sentimento de rejeição. Porque o narcisista ele é tão frio quando ele quer ser, que se no dia anterior ele deu presente, disse que ama, fez carinho, deu toda a atenção, valorizou a pessoa, no dia seguinte ele se porta como um total desconhecido, como alguém que consegue ficar uma semana sem proferir uma única palavra em direção ao outro, tratando de forma às vezes bruta quando fala, né? Seca, às vezes até xingando, humilhando, diminuindo a pessoa. Então ela faz um processo de rejeição severo e depois ela vai lá e tenta se refazer, né? Ou tenta reconquistar. Ou seja, existe uma crise, um desequilíbrio muito forte que a pessoa ela tem sempre aquela angústia de rejeição no coração. E também a culpa provoca, né, ou é provocada por autoestima corroída. Com o tempo, ouvir críticas constantes, ser comparado ou diminuído, leva a pessoa a acreditar que realmente não é boa o suficiente. Narcisistas não têm problema nenhum em comparar uma pessoa com outra, ao ponto de dizer, olha, eu estava mais feliz quando estava com a outra pessoa não fazia isso, minha ex-marido, ex-esposa, ex-namorado, ex-namorada, ex-amigo, sei lá o que, né? Ele vai dizer, nunca passei isso na minha vida, é só você fazer, olha, eu te dei tanta chance, eu fiz isso por você, olha o que você faz por mim. Ou seja, esse martelar de retóricas vai prejudicando a autoestima da vítima. Ela vai se sentindo assim cada vez menor e tudo isso vai se juntando aos sintomas aqui anteriores. Então começa a inverter os papéis, vai para o gaslight, a pessoa vai tentar buscar essa validação, ao mesmo tempo que teme a rejeição, ou seja, tudo isso vai desembocar numa autoestima extremamente fragilizada com compensações negativas, que gera
enfim, como já postulou Alfred Adler, o complexo de inferioridade. No fundo, a culpa funciona como uma forma de controle emocional usado pelo narcisista. Se eu me sinto culpado, continuo tentando consertar a relação que mantém o vínculo. Aliás, quem tem culpa deve. Então, se devo, preciso pagar. Se devo, preciso refazer. Se devo, preciso tentar reparar isso. E é o que a vítima do narcisista vai fazer, porque ele vai manipulando e vai entregando essa culpa de qualquer tipo de percepção de fracasso da relação, de forma que a vítima ela fique nesse ciclo vicioso e não consegue ver a luz do dia. Em algum momento o sentimento se torna tão profundo que agora ela vê que realmente tem algo errado, até porque tem muita informação, as pessoas comentam, tem internet, tem pesquisas que se faz, as pessoas veem, começam a alertar. Chega uma hora que mesmo no sentimento de culpa ela começa a entender por que ela é tão culpada. Porque a vítima do narcisista é ela naquela condição, será que isso realmente é a vida que ela quis ter? Será que ela se vê como um ser humano integral nessa relação? Neste momento começa a ter algumas nuances de tentar procurar compreender mais profundamente o que é isso, e em algum momento essa pessoa vai sim buscar uma ajuda profissional para compreender se ela é o que o narcisista diz que ela é, ou se aquilo realmente é uma relação abusiva, uma relação adoecida que está esfarelando aquela alma, aquela personalidade com o passar dos dias. Então veja como funciona, em resumo, este ciclo. Então nós temos lá a inversão de papéis, quando o narcisista projeta suas falhas na vítima. Nós temos lá o gaslighting, leva a vítima a duvidar da sua própria percepção. Aí nós temos com isso um medo da rejeição, que vai de ciclos de idealização e desvalorização para manter sempre essa perspectiva da rejeição em alerta. E por fim, uma autoestima corroída. Críticas constantes e comparações vão aos poucos diminuindo esta autoestima. Veja então que é bastante complexo e acaba produzindo efeitos muito graves no psiquismo da vítima do narcisista. Quais são esses efeitos? Na maior parte dos casos, né, quem viveu uma relação com narcisista chega à terapia no momento de esgotamento emocional. Quase ninguém procura ajuda no início da relação, porque tudo é muito bonito. O narcisista manipula muito, parece que ele é a melhor pessoa do mundo que chegou até esta vítima. E ele faz isso de maneira brilhante. Então, às vezes a vítima é como se ela tivesse tentado de tudo e mesmo assim continuasse presa em sentimentos confusos. E quais são os gatilhos mais comuns? Fim doloroso da relação, porque às vezes o narcisista simplesmente vai desprezar. Quando ele acha que a vítima já não serve em nada para ele, a autoestima dela está tão ruim que ela já não funciona como ele quer nesta relação, ele vai abandonar como quem abandona alguma coisa obsoleta, velha, que já não tem uso. Então, depois de um rompimento, abandona a pessoa, pode e se sente, de fato, quebrada, sem chão, com autoestima em ruína, confusão mental, após longos períodos de manipulação, seja do gaslighting ou mesmo da inversão da culpa, como vimos anteriormente, a vítima procura ajuda porque já não confia na própria percepção da realidade. Isolamento. Muitos relatam que foram afastados de amigos e familiares, aliás, que se tornaram em alguns casos inimigos de fato, e buscam na terapia um espaço seguro para falar sem julgamento. O narcisista faz isso, ele vai isolando as pessoas, ele começa a criticar os amigos da vítima, começa a criticar a família da vítima, ninguém presta, ninguém vale a pena, só vai visitar quando o narcisista quer. E quando vai visitar, muitas vezes ele agrada os amigos, agrada a família, para depois, quando chegar em casa, diz que não suporta, fala mal, aponta 1 milhão de defeitos. Tudo isso para trazer esse isolamento, porque o narcisista não quer dividir a sua vítima com ninguém. Sintomas físicos e psíquicos, outro efeito desta relação com o sujeito narcisista.
ansiedade, depressão, crise de pânico, insônia, sensação de vazio e até sintomas psicossomáticos. Tem pessoas que vão desenvolver sintomas físicos importantes, graves, né? Ela pode buscar tratamento, inclusive para efeitos no corpo, obviamente. Desejo de entender. Muitas vezes chegam com perguntas como: por que deixei isso acontecer comigo? Como não percebi antes? Ou será que o problema sou eu que sempre escolho mal? E os porquês, eles proliferam, eles se multiplicam. São muitos porquês. É muito descontentamento, é muita não aceitação de ter vivido aquilo e o porquê impera. Ela tenta entender de todo jeito porque é tão grave, dependendo da profundidade que essa relação atingiu. É tanta percepção de tempo perdido, de não ter vivido da melhor maneira que gostaria. É tanta frustração, é tanta dúvida que ela começa realmente a travar. Muitas pessoas elas travam, chegam a perder emprego, chegam a ficar afastadas, chegam a se isolar profundamente e às vezes até desenvolvem depressão quando não fazem ideações suicidas. Na terapia, o primeiro movimento costuma ser reconstruir a confiança em si mesmo, devolver à vítima a legitimidade de seus sentimentos e percepções. Só depois, então, é possível trabalhar as marcas mais profundas deixadas pelo vínculo com o narcisista. Então, não é um negócio simples de fato, caros estudantes e profissionais psicanalistas. A vítima narcisista, ela fica tão inconformada com o que ela vivenciou que ela precisa procurar entender. Ela começa até a gerar uma certa vigilância em relação ao narcisista, se ele está reproduzindo esses modelos de relacionamento com outras pessoas. Parece que ela quer denunciar, parece que ela quer falar: não, por favor, não se relacione com essa pessoa por conta disso, disso e aquilo. Mas também, nesse termo de relação, ela pode se tornar suscetível ao retornar à relação. Olha que coisa interessante, né? Que é como se fosse para ir lá dar mais um olhar para ver se era aquilo mesmo, se não é coisa da cabeça dela. Porque o narcisista faz isso. Ele tenta manipular de tal forma que ele entrega para sua vítima a culpa de tudo, como já falamos dos efeitos da culpa na vítima do narcisista. Então a pessoa duvida muito de si mesma, demora para sair, ela fica com tantos questionamentos, com tanto vazio por não ter as respostas, que se o narcisista fala assim: olha, vem cá, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso de novo, eu me arrependo, eu vi o que eu estava fazendo com você, e etc., ela é bem suscetível ao retorno com uma pessoa assim, com esse tipo de característica de personalidade. Então, tem que ter muito cuidado de fato, tem que ter muita atenção, tem que ter muita paciência num processo terapêutico que veremos a seguir. Na clínica psicanalítica, quando chega alguém que foi vítima de um relacionamento com o indivíduo que tem o transtorno de personalidade narcisista, o trabalho não é só apagar o incêndio, a crise que está se vivendo ali, mas abrir o espaço para elaborar a experiência de reconstrução, algo de si que ficou ferido. Em geral, são esses eixos. Restauração da confiança, porque é algo que a vítima já não tem. A vítima costuma chegar desacreditada de suas percepções, tomada pela dúvida se exagerou, se inventou, se interpretou mal. Ou seja, ela ainda está nesse ciclo de ver qual foi a parte dela nessa destruição do relacionamento. Será que ela não é ela a culpada? Algumas vítimas vão dizer assim: será que não sou eu o narcisista? É central que possa reapropriar-se da sua própria voz, sem medo de ser criticado, julgado, humilhado, diminuído, porque narcisistas fazem isso. Eles riem muitas vezes das opiniões, eles expõem publicamente, eles realmente riem em público, eles humilham as suas vítimas em público, às vezes é o cônjuge, eles diminuem isso. Né? E tentar com isso, reapropriando-se da sua própria voz, validar os seus sentimentos. Então o setting analítico é um setting que vai valorizar a voz da pessoa, porque ela pode se sentir tão acuada, tão diminuída, que ela tem receio de falar algumas coisas
com medo de que o analista vai ter uma postura igual a do narcisista, porque diante da relação com o narcisista, ela se sente diante de uma pessoa onipotente. Se ela achar que o terapeuta também está nesse lugar de onipotência, então ela também vai ter uma rejeição, um problema que vai precisar ser trabalhado e diluído durante as sessões. Elaboração da culpa e da vergonha, a gente já falou sobre a questão da culpa, o quanto ela é profunda. Muitos carregam a sensação de terem sido responsáveis pelo fracasso da relação ou por não conseguirem salvar o parceiro. Daquelas pessoas altamente empáticas ou mesmo codependentes, o trabalho é desamarrar este nó. E aqui vem uma das questões muito fundamentais, que é a reconstrução da autoestima. A constante desvalorização mina profundamente o amor próprio. A análise pode e vai ajudar a pessoa a resgatar a possibilidade de se ver com valor e legitimidade. Então, primeiro, restaurar a confiança, elaborar a culpa e a vergonha. Vamos colocar cada coisa em seu devido lugar. Vamos tirar ali os exageros, as retóricas faladas para a vítima que o narcisista proferiu e que a colocaram nessa condição de uma autoestima extremamente fragilizada, uma autoestima que ela simplesmente não consegue nem se ver no espelho sem se condenar por alguma coisa. Portanto, é um processo doloroso, um processo que demora tempo, demanda tempo para tentar, se não for possível responder todos os porquês que a vítima traz, mas pelo menos vamos trabalhando ali o que vamos fazer com isso a partir de agora, apesar de muitas respostas não estarem tão à ponta da língua. Trabalho do luto. Há um luto não só da pessoa amada, mas também da imagem idealizada do parceiro e da relação que nunca se concretizou. Essa imagem idealizada que a pessoa tem, ela não confere com a imagem exterior. Então o narcisista se apresentou como alguém excelente, como alguém diferente, como alguém superior. Então ele gera essa imagem, só que depois, com o passar do tempo, com a evolução desta relação, aquilo que ele gerou como imagem já não confere com o que ele vem fazendo. Então é um trabalho de luto, não só porque perdi uma relação, mas é porque eu perdi um ideal. Eu perdi uma imagem que eu mesmo construí. Então eu tenho que tentar desfazer essa imagem idealizada para construir uma imagem real. Compreensão dos mecanismos de repetição. Análise investiga como e por que a pessoa entrou e permaneceu nesse vínculo, abrindo espaço para reconhecer possíveis repetições ou mesmo outras relações. Lembre que a gente falou sobre os perfis mais suscetíveis. Ali tem uma série de questões a serem trabalhadas. Conforme o perfil, vamos direto ao âmago da questão que fragilizou aquela personalidade ao ponto de se entregar numa relação com o narcisista. Relação transferencial como espaço reparador. No encontro analítico, a vítima pode experimentar uma relação em que não é manipulada, julgada ou usada. Veja então agora, o analista nessa posição, como dizia Lacan, sujeito suposto saber, ele não vai utilizar isso como um discurso do mestre, ou como um discurso do universitário, ou mesmo qualquer outro, simplesmente para dizer, olha, eu sou a pessoa que vai dar a solução para o seu problema. Porque esta é uma fala narcísica. Analistas não dizem isso. E se a pessoa escuta isso de um analista, ela pode gerar uma repetição. Isso pode causar nela um impacto negativo. Então, esse espaço reparador transferencial é um campo fértil para novas formas de se vincular. Resgate do desejo que morre quase sempre com o narcisista. A pessoa que se relaciona com o narcisista, o desejo dela fica agora subjugado ao desejo do narcisista. É ele quem diz o que a pessoa pode ou não desejar, e se a pessoa que desejar algo diferente sofrerá duras críticas. Muitas vezes o desejo da vítima ficou apagado em função das demandas do narcisista, demandas do outro. O processo busca recolocar em cena o que eu quero para mim. O que eu quero? É uma pergunta que todos nós podemos encarar. O que nós queremos, né? Eu quero uma relação de sofrimento, quero uma relação de afetos, de amor, de amizade, de cumplicidade.
né? No fundo, trata-se de restaurar a experiência de ser alguém, de ser sujeito, depois de ter vivido um vínculo que, em vez de nutrir, drenou energia psíquica ou minou a autoestima, mas sugou as energias, tornando a pessoa um trapo, alguém já numa condição que ela não se vê como válida, ela não se vê como importante, ela não se vê nem como alguém que possa ser amado, de tanto desgaste, de tanto dreno de energia psíquica, energia vital, de tanta queda de sua autonomia, de sua autoestima. Então, a relação com o sujeito narcisista provoca essas questões a serem trabalhadas em clínica para que a pessoa, então, ela volte a ter um encontro profundo consigo mesma e não se submeta novamente a uma relação tão abusiva, tão problemática. Em resumo, os perfis psicológicos, aqueles de personalidade dependente, altamente empáticos, aqueles que têm uma autoestima frágil, histórico de relações abusivas ou traumáticas, ou mesmo personalidade codependente, e os efeitos, né, de quem se relaciona com o narcisista. Baixa autoestima de cara, ansiedade, isolamento, depressão, uma série de psicopatologias que vão se instalando ao longo do tempo. Agora imagine uma relação que durou tantos anos, o quão esfacelada ficou esta pessoa. E o tratamento analítico, o psicanalítico, é restauração da confiança, elaboração da culpa e vergonha, reconstrução da autoestima, o trabalho do luto, vamos compreender os mecanismos psíquicos para que a gente não volte a entrar numa relação com o sujeito narcisista. O trabalho do terapeuta é fundamental nessa relação transferencial agora de suporte para desenvolvimento da autoestima da pessoa e, por fim, o resgate do desejo, que é o que move essa pessoa na vida. Então, caro aluno, caro estudante, caro profissional de psicanálise, nós vamos ficando por aqui. Lembre-se de compartilhar este vídeo, de curtir este vídeo aqui e também de fazer parte aqui do nosso espaço Bela Vita, um espaço criado para você, para reflexões profundas. Em breve, mais aulas complementares. E vem para o espaço Bela Vita. Até a próxima.